Quero abrir a palavra do Senhor junto com vocês, no Evangelho de João, capítulo 8, irmãos. Nós vamos ler o versículo 1, nós vamos lendo até o versículo 11, tá? Evangelho de João, capítulo 8. Depois dessa leitura da palavra de Deus, os irmãos vão entender que alguns vieram para lançar pedras, mas Jesus veio para estender a mão. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Amém? Amém, irmãos. Vamos fazer uma oração agradecendo pela palavra do Senhor. Eterno Deus, mais uma vez nós nos prostramos diante do Senhor, pedindo a sua graça, a sua bênção, Pai, diante da sua palavra. Queremos, ó Deus eterno, te louvar, te exaltar, glorificar o teu nome. Sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, de amor, de infinita graça, Senhor. Gerações e gerações têm conhecido o Senhor, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, que se compadece daqueles que são perdidos e reconhecem isso, Pai. Nós louvamos o nome do Senhor. Queremos, Senhor, que a Tua palavra esteja em nós, a nos edificar e a nos santificar, a nos exortar, a nos repreender, a nos corrigir, Senhor, em toda justiça. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Esse é o tema, né? Os irmãos sempre fazem uma arte muito bonita, a graça que liberta. Foi isso que nós vemos aqui. Mas o contexto, meus irmãos, é que Jesus, ele entrou em diversos combates, vamos dizer assim, em diversos embates com a classe religiosa do seu tempo. Fariseus, escribas, saduceus estavam sempre no pé de Jesus. E muitas dessas vezes a coisa se acirrava. Chegou um momento que Jesus fez uma limpa, né, vamos dizer assim, no santuário, no templo. Ele expulsou o cambista, aqueles que estavam vendendo dentro do santuário, diz: olha, tira essas coisas daqui. A casa do meu pai é chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covis de ladrões e salteadores. E aí o Senhor derrubou mesa lá naquela ocasião, soltou animais e a confusão foi grande.
E aí o Senhor Jesus ensinava o povo a doutrina do Senhor. Essa palavra da graça, ele ensinava constantemente para as multidões. E ele se refugiava, quando ensinava em Jerusalém, ele se refugiava em Betânia, na casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Era bem perto. E aí, de manhã cedinho, ele já voltava lá para Jerusalém e continuava ensinando. E foi nessa ocasião, queridos irmãos, que os escribas e os fariseus chegaram junto de Jesus e perguntaram para ele: você pode nos dizer com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Então Jesus perguntou para ele: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João Batista era dos céus ou dos homens? E aí eles ficaram matutando ali. Se dissermos que é dos homens, esse povo vai nos apedrejar. Todos reconhecem que João é um profeta de Deus. É um dos maiores profetas do Senhor. Mas se dissermos dos céus, ele vai dizer na nossa cara: e por que vocês não aceitaram o seu batismo? Então nós não temos para onde correr. Então eles responderam para Jesus: nós não sabemos. E Jesus também disse a eles: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Vejam só, meus irmãos, os escribas e fariseus agora, para tentar a Jesus, para ter um álibi, um meio de o acusar, o texto deixa muito claro isso. Eles surpreenderam uma mulher que foi pega no próprio ato do adultério e arrastaram-a até Jesus e a colocaram em pé diante dele. E olha o que ele diz: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? E o texto diz, irmãos, claramente, eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Interessante, meus irmãos, veja essa cena. Aquela turba de gente agitada, aquelas pessoas com sangue nos olhos para condenar aquela mulher. Eu acredito que pessoas ali já tinham, a maioria deles, uma pedra na mão para atirar naquela mulher, porque não tinha escapatória, meus irmãos. Era o que a lei ordenava. Agora, é surpreendente que está aqui só a mulher. O sujeito com quem a mulher estava também no adultério, pela lei deveria ser executado, mas eles pegaram uma mulher e levaram-a adiante do Senhor Jesus. Então, Jesus, olhando para aquele sentimento, não é? Aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de executar, de matar, de condenar aquela mulher, Jesus, ele não tem pressa. Muito interessante isso, não é? O Senhor Jesus, mas Jesus, inclinando-se, ele ouviu a demanda da multidão, daquelas pessoas, ouviu, mas ele não respondeu absolutamente nada. Ele inclinou-se, ele agachou-se e pacientemente escrevia com o dedo na terra. E a turba estava lá, com sangue nos olhos, para condenar aquela mulher. E eles voltaram a perguntar para Jesus: o que você tem a dizer? Eles insistiam, perguntando. Então Jesus levantou-se, ficou em pé e disse isso para eles: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E voltou a se inclinar, voltou a agachar-se e a escrever no chão.
O objetivo, meus irmãos, daquela turba, daqueles religiosos, daquela liderança religiosa, não era tão somente condenar aquela mulher, mas colocar Jesus numa armadilha, numa cilada. A lei exigia, sim, que pessoas que fossem em flagrante adultério fossem apedrejadas. Mas Jesus, queridos, Jesus ele está aqui para revelar um caminho maior, um caminho melhor, o caminho da graça que transforma. Jesus, ele não teve pressa nenhuma, na verdade, ele salvou aquela mulher. Jesus, irmão, nós podemos entender, nós podemos perceber e entender que Jesus é a própria encarnação da graça de Deus. Ele não veio para condenar o mundo, pelo contrário, ele veio para salvá-lo. É verdade que quando ele voltar, agora, na sua glória, na segunda vinda, quando ele volta como justo juiz, e toda a terra que não se arrependeu dos seus pecados, lamentarão profundamente. Ele voltará para julgar grandes e pequenos, monarcas e plebeus, escravos. Todos estarão diante do trono do Senhor e ele será o grande juiz de toda a humanidade. Mas nesse primeiro momento, e até que a porta da graça esteja aberta, ele não está a condenar ninguém, ele, pelo contrário, os seus braços continuam abertos, a sua mão estendida para oferecer misericórdia e graça para aqueles que reconhecem a sua condição mísera de pecadores e querem beber dessa salvação, dessa graça do Senhor. Então Jesus revela um caminho muito maior, o caminho do perdão, o caminho da salvação, o caminho da libertação, o caminho que transforma. Então, nesse episódio, nós percebemos como Jesus trata o pecado, o pecador, os seus acusadores, e nos mostra como é que a salvação acontece. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com os meus irmãos é o seguinte, meus irmãos, é uma realidade dura em relação ao pecado. O pecado expõe a nossa culpa. Se você observar do versículo 3 até o versículo 6, você vai observar que a mulher, ela foi surpreendida no próprio ato do adultério. Ela estava sem defesa, exposta, humilhada publicamente. O que a Bíblia está dizendo para nós é que mais cedo ou mais tarde, o pecado vai ser público, vai ser notório, ele vai ser exposto, não tem como escondê-lo. É como que todos nós, irmãos, estivéssemos diante do tribunal. Mas graças a Deus que Jesus, ele é o advogado, não é? Ele é o nosso advogado. E é verdade, meus irmãos, o pecado não pode ser escondido, mas cedo ou mais tarde ele será revelado. E nós, todos nós, é como estivéssemos, eu digo assim, irmãos, todos nós, quando eu digo todos nós, eu estou incluindo especialmente aqueles que ainda não se arrependeram, porque aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, eles foram plenamente perdoados dos seus pecados, eles estão justificados, eles estão plenamente perdoados dos seus pecados, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há, nem no céu, nem na terra, não há, meus irmãos, ninguém jamais pode nos separar do amor de Deus, nem anjos, nem principados, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz claramente que aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, eles estão sim como no banco dos réus. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum sem exceção, todos pecaram. Agora é muito interessante, né, meus irmãos? Olha só.
Muitas e muitas vezes as pessoas são ávidas, rápidas para apontar o dedo, condenar, julgar e etc, e etc, etc. Parecem mais juízes supremos, sem chance de recorrer. Mas nós aprendemos que Jesus não é assim. E nós cristãos também não devemos ser assim. Pelo contrário, nós devemos ser muito tardios para julgar, para condenar. E nós, na verdade, nem devemos fazer, porque nós estamos na mesma condição, irmãos. Estamos na mesma condição. Se Deus não tiver misericórdia de mim e de você, nenhum de nós pode escapar. Os fariseus, eles queriam usar a lei para condenar. Eles não buscavam a restauração de pessoas. Você entende isso? Eles usavam a lei para condenar as pessoas, para julgar as pessoas. Mas eles não pensavam em restaurar aquela vida. Não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele revela a verdade para todos, para os acusadores, para a pecadora e para nós hoje. Ele revela a verdade. O versículo 6 ao versículo 9 trata sobre isso. Jesus, ele estava escrevendo no chão, até que os ânimos alterados, exaltados das pessoas arrefecesse, se acalmasse. Ele escrevia pacientemente no chão, até que eles se acalmassem. Esfriar os ânimos. Então, irmãos, ele fala uma verdade que ela é tão impactante na vida daqueles ouvintes, na vida daquelas pessoas. Ele fala uma verdade que surpreende a todos eles. Olha isso, irmãos. Ele diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E houve um momento de silêncio, de reflexão, e então a Bíblia diz que dos mais velhos para os mais novos começaram a sair, de um por um começaram a sair. Por quê? Porque todos reconheceram que eram pecadores. Todos reconheceram que estavam na mesma condição daquela mulher. A consciência chegou, a consciência bateu firme, bateu forte no coração daquelas pessoas, pesou no coração, foram saindo de um por um. Interessante isso, irmãos. Quando a pessoa não tem a consciência cauterizada pelo próprio pecado, ou anulada pelo diabo, a pessoa reconhece que é pecadora, mas chega a um estágio, irmãos, isso é verdade, que algumas pessoas, elas não sentem mais, não tem mais essa consciência, perdem completamente a consciência. A Bíblia chama de cauterização da consciência. Elas não sentem mais vergonha do pecado, elas não sentem mais, nem mesmo se sentem como pecadoras. Mas enquanto a consciência falar para você, e a consciência, quem fez a consciência foi Deus, foi justamente para isso. Ela é como um árbitro, ela é como um juiz. Ela diz: olha, isso é errado, isso não está correto. Diante daquilo que é bom, justo, honesto, verdadeiro, isso não é certo fazer. Mas muitas pessoas, infelizmente, já perderam a consciência, está cauterizada.
eles foram confrontados com a verdade que saiu dos lábios de Jesus. Porque Deus, irmãos, não deixa espaço para hipocrisia. Se eles estavam prontos para condenar, para apedrejar aquela mulher, porque foi surpreendida em adultério, e eles, qual seria a sua condição? Todos eles estavam na mesma situação de pecados. Eles viam aquela turba, aquela multidão, meus irmãos, eles viam naquela mulher apenas uma pecadora. Mas Jesus não. Jesus via uma pessoa preciosa, via uma pessoa caída, uma pessoa que precisava de redenção, de salvação, de libertação. E foi exatamente para isso que ele veio. Ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Enquanto nós não somos juízes, irmãos, da vida alheia, nós devemos pedir sempre por nós mesmos a misericórdia do Senhor e reconhecer as nossas próprias faltas na presença do Senhor e pedir a Ele misericórdia todos os dias. Todos nós necessitamos da misericórdia do Senhor, porque são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Um outro ponto também, meus irmãos, é que a graça oferece perdão e nova vida. A graça não apenas livra do pecado, a graça nos leva a uma nova vida. E foi isso que Cristo ofereceu àquela mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então o Senhor Jesus diz, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa é a palavra, meus irmãos. Agora, que fique claro, meus irmãos, a graça de Deus, a graça de Jesus, não ignora o pecado. Oferece libertação plena e uma nova realidade espiritual, mas não fecha os olhos para a realidade do pecado. E a salvação é isso, irmãos. Salvação é perdão, mais transformação. Então vá e não peques mais. Ali o Senhor havia perdoado aquela mulher. É uma nova chance. Abriu diante dela uma nova realidade espiritual para que ela andasse na comunhão, na restauração e na comunhão com Deus. É isso que a Bíblia diz, quando nós somos perdoados, somos libertos e salvos, somos também transformados. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É uma novidade de vida, é uma nova vida. E é nessa novidade de vida que todos nós devemos continuar andando para a glória de Deus, irmãos. Eu quero concluir essa reflexão juntamente com os irmãos, observando que aquela mulher estava totalmente perdida, irmãos. Se Jesus não estivesse naquele lugar, naquela hora, naquele exato momento, se eles levam aquela mulher para um outro lado, que não seja ao lado de Jesus, ela estava, não duvidem, ela estava literalmente perdida, ela seria executada, apedrejada, todas as pedras seria a sua própria sepultura, porque ela era culpada, ela estava sem defesa. Como todos nós estamos expostos e culpados e sem defesa, sem Cristo. Mas com Cristo, irmãos, com Cristo nós estamos libertos, nós estamos perdoados, nós estamos amparados, nós estamos acolhidos.
O Senhor Jesus não apenas livrou aquela mulher da condenação física, mas mudou a sua realidade espiritual. Vá e não peques mais. Essa é a palavra, essa é a porta, essa é a nova realidade. Vá e não peques mais. Então ela recebeu aquela palavra, e a palavra de Jesus é uma palavra que liberta, é uma palavra de poder. Então ela recebe aquela palavra, meus irmãos, e ela se torna uma discípula amada do Senhor. Ela se torna uma discípula, uma serva. Ela estava sempre servindo ao Senhor depois daquela ocasião. Irmão, ninguém mais tocou naquela mulher, ninguém mais olhou, ninguém mais tocou nela. Ela pôde viver em paz e uma nova vida. Ela estava sempre aos pés do Senhor. Alguns irmãos estudiosos dizem que é aquela mulher que ungiu os pés do Senhor com o bálsamo preciosíssimo. Ela amava o Senhor. O Senhor havia salvado aquela mulher da condenação, da morte. E aí, aquele moço que havia recebido o Senhor ficou criticando. Essa mulher tocando no Senhor, e ele permite ela tocar nele. Então o Senhor, sabendo o pensamento dos homens e o coração dele, disse: Simão, quem ama mais? Aquele que foi pouco perdoado ou aquele que foi muito perdoado? E ele responde: aquele que foi muito perdoado. E ela foi muito perdoada. E aí o Senhor Jesus disse a ele: veja só, essa mulher, ela não para de beijar os meus pés desde que entrou aqui, e você só me cumprimentou de longe. Cara, essa mulher me ama muito, sabe? E ele... Então é isso, irmãos. Quando nós somos muito perdoados pelo Senhor, nós reconhecemos o amor do Senhor por nós. Então sabemos que o Senhor nos ama muito também. E é isso, queridos irmãos. Todos nós, sem Jesus, estávamos condenados também, expostos por causa do pecado, sem defesa. E Jesus livrou aquela mulher não somente de uma execução física, mas mudou a sua realidade espiritual. Irmãos, é maravilhoso isso. O Senhor Jesus diz assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que ele diz, irmãos, acerca do pecado, porque o pecado, ele tem o poder de escravizar as mentes e o coração das pessoas. Mas só Jesus pode libertar, só Jesus pode libertar. Meu irmão, querida irmã, irmão, visitante, não se engane, você pode ser o homem ou a mulher mais religioso da terra, o pecado ainda vai estar lá, mofando, vai estar lá. Só Cristo pode perdoar e nos libertar da hegemonia da escravidão do pecado. Só Jesus Cristo. E ele não é uma religião, ele é o Salvador do mundo todo. Ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. Ele diz a cada pecador: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas cansadas. E é verdade, meus irmãos, há muita gente neste mundo que não sabe o caminho, mas Jesus é o caminho. Mas muita gente neste mundo que já está cansada de pecar, já está enojada, não sabe o caminho ainda. Mas Jesus os convida: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, fardos pesados, irmãos. A consciência de pecado é algo que pesa muito sobre as pessoas, mais do que pedra. Mas Jesus está esperando todos vocês quando ele os convida. E é um convite universal, sem fazer acepção de pessoas, de grande e pequeno, todos. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo, que é o perdão, meus irmãos. O perdão é uma leveza, o perdão é uma doçura. O perdão, irmãos, é algo suave e maravilhoso que o Senhor nos dá de graça. Se nós crermos que Jesus é o seu único e suficiente Salvador,
você tem o perdão. Ele diz: toma o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Olha só, meus irmãos, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele também falou em Mateus 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é Mateus, é João 10:10. O ladrão não vem senão ou somente para roubar, matar e destruir. Ele diz, Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida somente em Jesus. A vida somente em Cristo. Você sabia disso? Você sabia que a nossa vida biológica não é vida? Na verdade, ela é um tipo de vida, mas sem essa vida espiritual que Cristo nos dá, ela é morte. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, diz, irmãos, lá em Efésios, que Ele nos tirou do império das trevas e Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos em delitos e em pecados, e Ele nos vivificou. Então é isso que Ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu querido irmão, irmã, meu irmão visitante também, tudo que o mundo pode fazer é apontar o dedo de condenação sobre você, mas com Jesus é diferente. Na presença de Jesus, Jesus em relação a você, Ele pode te perdoar, te libertar, salvar, com seus braços de amor. Jesus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, você precisa decidir, meu irmão. O caminho está diante de você, o caminho está aberto, o caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Você deve tomar a sua decisão. A decisão mais importante da sua vida, meu querido irmão, é seguir a Jesus como seu amado Senhor e Salvador. Fale isso para o seu coração, tenha isso na sua mente. A decisão mais importante da tua vida é seguir a Jesus como teu amado Senhor e Salvador. E nós fazemos isso pela fé na sua palavra. Fazemos isso pela fé. Fazemos isso quando nós reconhecemos que o nosso pecado está sempre constante diante de Deus e pedimos perdão por graça. Fazemos isso quando a palavra de Deus que está perto de nós, como diz a própria Bíblia, a palavra da fé que pregamos, ela está perto de você, ela está na sua boca e no seu coração. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa acerca da salvação. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, meus irmãos? Todo homem, toda mulher, toda pessoa que invocar agora mesmo o nome do Senhor será salvo.